Muito bem, abençoados com todos vocês. O tema de hoje é muito importante, muito. Quando não é importante? Mas esse de hoje, ele é um tema esclarecedor e o esclarecimento continuará na próxima semana. Somos anjos. Diga, eu sou um anjo. E o que tem a ver eu saber isso? O que importa? O que é importante eu saber que eu sou um anjo, se eu sou, se eu não sou? O que isso vai mudar na minha vida? Porque tem pessoas que vivem por aí que não sabem isso e levam a vida de qualquer maneira. Ser anjo é algo muito especial, porque todo anjo é um espírito. Se você é um anjo, você é um espírito também. E isso é muito importante você saber. Porque tem pessoas que usam os anjos como misticismo. Ouvem o anjo falando o tempo todo, falam com o anjo toda hora. E isso não é interessante, não é essa a ideia. Gênesis 3, versos 4 e 5. Primeiro livro da Bíblia. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, senão que Deus sabe que no dia que comeres dele, vossos olhos serão abertos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está falando de quem? Adão e Eva. E a serpente no meio, será que era um terceiro elemento? Ou será que eram só dois e um se transformou em serpente? Bom, isso é uma outra história que está lá no canal, depois você pode também ouvir e assistir e receber. Mas, o mais importante aqui vem no verso 22 agora. Disse Deus, eis aqui o homem é como um de nós, que já tinha feito aquilo que ele tinha que fazer. Disse Deus, eis aqui o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Porque até então, nós éramos o quê? Espíritos, anjos. E o anjo, ele sabe o bem. O espírito, filho de Deus, ele conhece o bem. Ele foi criado em amor, predestinado em amor. Agora, pois, que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Sendo um homem mau. Um super-homem mau. Não funciona. E o Senhor o sacou do jardim para que lavrasse a terra da qual foi tomado. Lançou, pois, o homem fora e pôs ao oriente do jardim do Éden querubins, outro tipo de anjos. E uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ele teve que sair do jardim, por quê? Porque senão ele ia comer do fruto da vida eterna e ia se tornar um Superman para o mal. Isso você só encontra nos filmes da Netflix. Um super-homem mau. Agora tem outras coisas más lá, está tudo misturado agora, está complicado de assistir filme. Certos filmes hoje em dia, mas isso é outra história. Deus queria que o homem conhecesse o bem e o mal, ou o homem pegou Deus de surpresa quando provou da fruta proibida entre aspas. Deus queria que o homem conhecesse o bem e o mal. Mas o problema, e que Deus também sabia que isso ia acontecer, é que a partir do momento em que o homem conheceu o bem e o mal, sabe o que ele preferiu fazer? O mal. Ah, que interessante isso. Ele não devia querer fazer o bem? Mas o próprio apóstolo Paulo disse, o bem que eu devo fazer não faço, mas o mal que eu não devo fazer, isso eu faço. Você já parou para pensar que esse aparato que você tem aí, que te foi dado para você conhecer o mal,
ele é tendencioso sempre para o mal. Você está diante de uma carne aí, olha, nosso apóstolo já falava isso, você quer ver o diabo? Não é o diabo que está no espelho, mas é a tua carne que é o teu adversário. Não é aquele diabo lá que todo mundo bota chifre e tridente nele. E que não existe isso. Mas é o diabo adversário, opositor, que é você mesmo. Então, Deus pôs um querubim para impedir que o homem comesse da árvore da vida e fosse eternamente mau. Aí Deus teve que fazer o quê? Teve que trazer a morte para o homem. Chegou a morte. O homem teve que morrer para não ter problema. A morte se tornou a saída para o homem. A morte tornou-se uma bênção. Por isso Paulo disse, prefiro estar ausente no corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Agora, tem um outro detalhe. Se o homem morresse em pecado, isso não serviria. Não ia ser bom. Por isso o projeto de Deus foi tomar corpo em Jesus. Por que Jesus era a encarnação do próprio Deus? Porque ele teve que morrer pelo homem. Porque ele ressuscitaria. E o homem não. Naquele momento não. Então todos os homens estariam em pecado até o dia de hoje se Cristo não viesse para morrer por nós. Então, Jesus teve que eliminar o pecado que estava na lei. Isso aconteceu bem muito tempo depois, mas isso começou em Adão. Ele veio, tirou o pecado da terra para salvar o homem. Então hoje nós somos gratos a Jesus pelo que ele fez por nós. Com o entendimento do bem através do Evangelho de Cristo, o homem passa a poder fazer o bem e dominar a maldade que está em sua carne pecaminosa. Só tem uma forma de dominar a maldade que está em sua carne aí, abençoado. Na minha também. Estou falando para mim, para todos nós. A maldade que está em nós, ela só pode ser dominada de uma forma. Qual será? Só pode ser dominada de uma maneira e ouvindo apenas uma informação. Qual é a informação que você tem que ouvir? Primeiro, você é um Deus nessa terra. Você é um tesouro em vaso de barro. A sua verdadeira identidade é espiritual e não isso que você vê no espelho. Você foi chamado por Deus, predestinado antes da fundação do mundo, para ser feliz nesta terra, reinar em vida com a informação correta que você tem que receber. É isso. Eu posso fazer pilates. Faça. Pode fazer pilates. Você deve comer bem. Você deve comer bem. Não vou entrar em questões vegano, vegetariano, comer carne ou não. Isso é outro departamento. Comer bem, de forma saudável. Cuidar do seu corpo também. Cuidar principalmente hoje daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Cuidar da sua mente. Mas não é misticismo, não é ficar sentado na grama somente vendo a natureza. Isso ajuda? Pode ajudar você se você quiser. Mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é quando você levantar da grama, depois de ficar ali ajoelhadinho, ou de qualquer jeito que você quiser, ou sentado fazendo gestos, como muita gente fica. Nada contra. Mas a questão é quando você levantar de lá e for viver a sua vida. Que tem muita gente que se isola todos os dias, faz um exercício, faz uma terapia qualquer de alguma coisa, e depois, quando você levanta de lá e vai viver a sua vida no dia a dia. É aí que está a questão. Aquilo que você tem dentro de você, que é absolutamente inabalável, que é a sua fé, a fé de Cristo em você, é isso que vai levar você a reinar em vida ou não. É a informação correta que está em sua mente. Na ressurreição, com corpos transformados, o homem poderá
definitivamente ter um corpo que jamais dará lugar ao pecado, pois será um corpo sem corrupção. A palavra corrupção está muito em moda nos dias de hoje, especialmente no país em que nós vivemos. Porém, corrupção não é só roubo, não é só roubar, como muita gente pensa que é uma expressão política. Não, corrupção é tudo aquilo que vai embora, é tudo aquilo que acaba. E a carne sua, ela vai acabar de um jeito ou de outro, ou pela idade, ou pela transformação do seu corpo. Não tem como evitar isso. Porém, ela pode acabar de uma maneira maravilhosa, com você dominando até o final, ou pode acabar com você sofrendo até o final. E nós somos chamados a quê? A sermos sempre conduzidos em triunfo. Então, se somos sempre conduzidos em triunfo, você foi chamado a dominar o barro do qual você foi formado. Por isso somos anjos, espíritos em vasos de barro. Por isso é que Coríntios diz que a morte é absorvida pela vitória na ressurreição. Aí está a chave. A morte, ela é absorvida pela vitória quando o Senhor voltar e transformar os nossos corpos. Ou quando nós tivermos que passar pela ausência de termos este corpo e formos para estar para sempre com o Senhor lá, como aconteceu com Paulo dizendo no texto anterior, e depois ressuscitarmos junto com todos aqueles que vierem com o Senhor. A Bíblia fala de dois grupos, que vamos entrar num ponto muito interessante, que tem gente que não crê na ressurreição, tá? Hoje em dia tem gente que não crê nem em Deus. Hoje em dia tem gente que não crê nem em nada. Só crê que está aí, morreu, acabou e até logo. E eu vou te dar o exemplo na Bíblia de quem cria disso naquele tempo lá de Jesus. A Bíblia fala de dois grupos de pessoas que estavam andando com Jesus para lá e para cá naquele tempo. E Jesus olhava para os dois e falava: ei, turminha boa, hein? Fariseus e saduceus. Fariseus criam na ressurreição. Eram legalistas, super legalistas. Eram fanáticos religiosos. Muita gente ouvindo estas guerras de hoje em dia, esta guerra especialmente que está acontecendo nos dias atuais, as pessoas vão começar a querer saber a história de Israel. Vão querer ir lá no YouTube. Está cheio de gente explicando a história de Israel. E é bom que saibam mesmo. É bom que saibam a história de Israel. Os judeus creem na ressurreição. Mas havia um grupo de saduceus lá que não criam nem na ressurreição, nem em anjos e nem em espíritos. E a prova disso está em Atos 23, 8. Se quiser anotar. Os saduceus não criam nem em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição. O que eles criam então? O que muita gente crê hoje. Morreu, acabou. É isso que eles creem. Que triste vida. Os saduceus acreditavam que o homem tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. E quando ele morrer, acabou. Eram os materialistas daquele tempo. Você já ouviu falar em materialistas? Certa vez eles chegaram para Jesus e confrontaram ele. Nós vamos ver isso já já. Nos tempos atuais, o materialismo está fortemente presente na sociedade mundial. E também no Brasil. O pai do materialismo mundial foi Karl Marx, que também é o pai do comunismo, respaldado pela filosofia de um filósofo chamado Friedrich Engels, ateu. Um ateu e um à toa, os dois se juntaram e fizeram o materialismo. É a doutrina que destaca o valor do que é material sobre o espiritual. Por isso que ele morreu, acabou. Não tem espírito. Os saduceus eram assim. Para o materialista não há Deus, e mesmo que houvesse, ele não estaria interessado em nenhum dos homens que estão por aqui. Então, do materialismo se originou um movimento conhecido como humanismo. Humanismo é o contrário. É o excesso de valor do homem que é dado a ele.
Deus fica num canto. Não, Deus não, é o homem. O que interessa para a gente é o homem. É o homem. É a valorização da capacidade intelectual ilimitada do homem que cria robô, que cria inteligência artificial, que acaba ficando mais importante do que ele mesmo. O homem é tão bizarro, em alguns momentos, que ele carrega nos ombros uma estátua de uma senhora ou de um senhor, não importa o que ele achou que viveu no passado, carrega nos ombros, ele adora essa estátua que ele criou, dizendo que ela tem poder para fazer algo sobre ele. Pensem nisso gaste um tempinho pensando nisso. Então você percebe que tanto uma coisa quanto a outra não dá. Por isso nós vamos a Lucas 20 e 27. Agora é um diálogo entre Jesus e os saduceus. Chegando então alguns dos saduceus, os quais negam haver ressurreição, lhe perguntaram, dizendo, são cínicos ainda, mestre, Moisés nos escreveu, se o irmão de alguém morrer, olha a história, essa história é linda, pegadinha do Sadu. Se o irmão de alguém morrer, tendo mulher, e não deixar filhos, que seu irmão se case com ela e levante descendência a seu irmão. Houveram, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem filhos. O segundo a tomou, o qual também morreu sem filhos. O terceiro a tomou, e assim todos os 7 morreram sem deixar descendência. Finalmente morreu também a mulher. Que coisa! A perguntinha vem agora. Agora vem a perguntinha. Todo mundo faz essas perguntinhas aí por fora. Na ressurreição, pois, de qual deles será a mulher, já que os 7 a tiveram por mulher? Quer consultar os universitários ou não? Não precisa. Verso 34. Aí Jesus respondeu. Olhou lá dentro e falou, você queria me pegar? Então, respondendo Jesus, lhes disse, os filhos deste século se casam e se dão em casamento. Quem? Quem está em carne. Quem está em carne se casa, se dá em casamento, separa, casa de novo, separa e casa de novo. Mas os que forem tidos por dignos de alcançar aquele outro século e a ressurreição dentre os mortos, tome na cara do saduceu, nem se casam, nem se dão em casamento. Aí Jesus chegou para eles e falou, eu sei que vocês não creem no que eu vou falar aqui agora, mas para mim pouco importa se vocês creem ou não, porque eu sei quem eu sou e sei quem vocês são. Agora, quem eu sou, eu sei quem eu sou. Sei de onde eu vim. E sei de onde vocês vieram. Pó da terra também. Então, Jesus respondeu no 35. Os que forem tidos por dignos de alcançar aquele século. Ou seja, quem for eleito, predestinado e for salvo. Porque o verso 36 diz, porque não podem jamais morrer. Grife na sua mente este texto. Jesus respondendo para os saduceus. Esses que forem tidos dignos de alcançar o século vindouro, não podem jamais morrer. Ou seja, morrem uma vez só. Depois, são iguais aos anjos. Eu sou igual ao anjo, você também. Somos espíritos. E o mais lindo aqui agora. São filhos, volta, da ressurreição. Você é um filho da ressurreição. Esteja onde você estiver no dia dela. Aqui ou lá do outro lado. Você é um filho da ressurreição. Jamais vai morrer. Ou seja, a mamãe morrer? Não. Separou-se do corpo, está presente com o Senhor para sempre. E um dia, não mais como mamãe, e sim como espírito, anjo perfeito, estaremos todos juntos lá na cidade celestial, Sião. Aliás, já estamos lá, mesmo não estando lá ainda em espírito completamente, mas já estamos lá. Verso 37.
Mas quanto a que os mortos hão de ressuscitar, aí Jesus dando mais um tapinha na cara dos saduceus, até mesmo Moisés ensinou na passagem da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, então Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos, senão de vivos, pois para Deus todos vivem. O que fazer? Aí os saduceus, no verso 39, houve uma tristeza, um silêncio no ambiente, como há aqui agora. E alguns dos escribas disseram, mestre, fizeram positivo, dissestes bem. E aí, verso 40, não ousaram perguntar-lhe mais nada. Pega o seu banquinho, é logo. É claro que ninguém vai ousar perguntar mais nada. Por quê? Porque alguém... É difícil confrontar alguém como Jesus. O próprio Deus estava ali dizendo, saduceus, lamento, vocês não creem na ressurreição, mas ela existe. Vocês não creem em anjos, mas eles existem. E vocês não creem na vida eterna, mas ela existe. E já encerrando, os filhos do Espírito não se casarão após sua ressurreição. Vai ter casamento lá na eternidade, na transformação. Você vai se casar com alguém, ou alguém vai casar você? Não. Não há casamento. É outro tipo de vida. Era aquela vida que você tinha antes de vir para cá. Lembra? Não, não lembra. Claro que não. Claro que você não lembra. Você não lembra porque isso aqui, quando você entrou nesse negócio aqui, papai e mamãe fizeram, e aquele espírito que estava lá entrou aí, isso aconteceu no mundo inteiro, há muito e muito tempo já que acontece, há milhares e milhares de anos, milhões de anos, sei lá quanto tempo dá para prever isso. Quando isso aconteceu, você casou, meus netinhos, meus filhinhos, meus netinhos dos meus netinhos, e você está e fica lá. Ressuscitou, essa dimensão de vida terminou. É verdade? É. Eu não vou ver meu papai, minha mamãe, que era tão boazinha, e a minha realmente era, que maravilhosa era a minha mamãe. Eu vou ver minha mamãe como minha mamãe? Não. Claro que não. Eu vou lembrar que ela me deu os tapinhas Não. Tudo que envolveu carne, fica para trás. Agora é vida espiritual, como era antes. Lembra? Não. Ponto 2. Somos anjos imortais, assim como os anjos. E isso aqui dá margem para muita coisa. Por isso que vem informações do link que vem no outro e no outro, que são puxadas disso aqui. São imortais, assim como os anjos. Existem anjos, e aqui já entrando um pouquinho nele, no domingo que vem. Anjos do bem, e existem anjos do mal. Senhor, livra-nos dos anjos do mal. Com corpo, sem corpo. Que silêncio. Existem anjos do bem. Quem são? Vocês, nós todos, somos anjos do bem. Até aqueles mais travessinhos, que de vez em quando fazem travessuras, também são do bem. É que eles não estão sabendo lidar com o seu corpo, mas eles são do bem. Mas o importante é que nós somos o quê? Imortais. Somos do bem e imortais. Então, na semana que vem, como nós vimos aqui, são filhos da ressurreição, assim como Cristo. Alô? Será que Cristo é um anjo?
Cristo não foi criado. Os anjos foram criados. Cristo é Deus. Jesus de Nazaré era Deus. Ele era um anjo que estava ali? Não, era o próprio Deus em carne. E nós somos anjos? Sim, mas somos imortais, porque fomos eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo para viver eternamente. E agora estamos participando temporariamente de um corpo de carne e sangue. Então, na próxima oportunidade, nós vamos apresentar evidências disso que nós acabamos de falar. Que há anjos bons, ou do bem, e anjos maus, ou do mal. E importantes detalhes sobre os dois lados. E os textos que mostram isso, que nós acabamos de ver aqui agora. Aqui se prova tudo. Né? Mata-se a cobra e mostra-se a cobra morta. Porque o pau pode ter matado outra coisa e depois aparecer e aí sumiu com a cobra. A cobra tem que estar morta. Não é verdade? Domingo que vem. Aguardo-os dia 22 de outubro. Olha que data bonita. 22 de outubro. Meião da primavera. Domingo que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, na quarta-feira da outra semana, 20 horas, com o tema de domingo que vem, mas nessa agora é esse tema que vai estar no ar. Esteja conosco pela internet. Há muitos abençoados entrando ali na internet, na quarta-feira, e o abençoado Lima lá no Rio me pergunta, não sei quem é aquele abençoado que entrou lá, o nome dele, lá, não sei de onde. Alguns eu sei, outros eu também não sei. Mas tem muita gente entrando lá, entre lá no chat, se identifique. Eu sou aqui abençoado, eu estou aqui acessando a reunião. Que maravilha. Lá de Sorocaba, abençoado João Carlos. Que maravilha. Tá bom, amados? A melhor semana. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.